Olá, boa noite. Nesta quinta-feira, nosso culto online, você que não está presencial, mas que Deus venha falar com você, como irmão, como filho, como servo desse ministério, dessa igreja. Creio que Deus tem uma palavra de bênção para você, para a minha vida. Nessa quinta-feira viva, essa série de ministração, o pastor direcionou para nós, que realmente venha ser uma quinta viva nas nossas vidas, que o nome do Senhor venha ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Então fique em paz, relaxe aí na sua poltrona, onde você estiver, na sua casa, com a sua família, abre o seu coração, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. É ela que entra no nosso coração e nos dá essa certeza, dessa série de viva, de confiança e de esperança para as nossas vidas. Então, antes da gente entrar na palavra, da gente ler um versículo da Bíblia, eu queria que você olhasse aí no rodapé, vai ser postado aí a conta do ministério da igreja, que Deus toque o seu coração. Eu te convido a você despertar do dízimo para a oferta. Procure o pastor, procure a pastora, se você quiser falar diretamente, mas que você fique em paz, um coração aberto, grato, porque aquele que semeia, a palavra de Deus fala que colhe. E eu tenho certeza que semeando aqui neste lugar, semeando para o reino, você está semeando num solo forte, num solo fértil, e eu tenho certeza que a abastança, a prosperidade, o cuidado está sobre a sua vida e a sua casa. Então, está aí a conta da igreja, ou procura o seu pastor, procura a pastora, e fique em paz, e este é o lugar de você semear. Amém? Então, antes da gente entrar na palavra, vamos fazer mais uma oração. Te convido a ir no lugar onde você está, fechar seus olhos, para que Deus realmente venha falar conosco, edificar nossas vidas, direcionar nossas vidas no caminho, no propósito que Ele tem para nós. Amém? Pai, te entregamos a Deus esse culto, esse online, através da tecnologia, que essa palavra, meu Pai, venha chegar em lares, em vidas, em famílias, para a Tua glória. Mas que o Senhor direciona, através do poder do Teu Espírito Santo, na minha vida, na vida de cada filho, de cada servo deste ministério, daquele que está, ó Deus, tendo acesso a essa ministração, a esse partilhar da Tua palavra, que é poderosa e maravilhosa. E é nela que nós temos confiança, da certeza de tudo aquilo que Deus é para nós. Que as promessas do Senhor venham sobre nós, sobre a vida de cada aquele que está ouvindo essa mensagem e essa palavra. Tu és um Deus poderoso e a Ti entregamos mais uma vez, para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, entregamos esse culto e cada vida deste ministério que esteja assistindo essa ministração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então, como eu falei, na quinta-feira viva, série de ministrações, começou quinta-feira passada, e o pastor me convidou, Holmes, você vai fazer o culto online de quinta? Eu falei, amém, pastor. Aí eu estava até aqui na oração, aqui na igreja, aí quinta-feira viva, aí me despertou no meu coração, me veio a palavra confiança, e já me veio a palavra confiança, já me veio o salmista, o salmo nos ensina muito de confiança, de esperança, fala de vitória, de vencer, de esperar fielmente, de confiar realmente no Senhor. O salmista ele desperta isso para as nossas vidas. Aí meditando na palavra, pesquisando, e Deus me levou realmente no livro de Salmos, e nós vamos compartilhar aqui alguns salmos, e dentro dessa vida que nós precisamos, de estar vivo, de levantar, de realmente um brado de vitória, de viva, que o Senhor é comigo, me despertou de confiança. E bem nós sabemos que toda a palavra de Deus, Deus mostra através dos seus princípios, Deus mostra através da sua palavra que realmente nós devemos confiar nele, que ele deixa claro, que nos seus mandamentos, que nos seus princípios, ele deixa isso claro para nós, que a nossa confiança tem que ser nele. Então, toda palavra, na promessa de Deus, ele deixa claro que quando a gente entende os seus princípios, as direções, a obediência, ele deixa muito claro que nós devemos ter essa confiança, porque ele passa essa confiança para nós, na herança, nas escrituras, na promessa, na palavra dele que ele deixou para nós. Até aí nós sabemos que nós devemos confiar
né, que a gente tem fé em Deus, a gente acredita. Mas ele me despertou confiança, e a minha confiança, né? Qual que é a minha confiança diante dele? Deus deixa claro que a certeza dessa confiança que nós temos que ter, né? Que ele deixe isso claro, que nós podemos confiar, que ele faz, que ele é um Deus fiel, né? Ele fala isso na palavra. Mas a minha confiança, né? Como que ele está? Realmente nós sabemos que nós podemos confiar, mas eu realmente confio, né? Ele como nosso Pai, como nosso Criador, ele deixa isso bem claro para nós. Fala assim, ó, confia. Mas e eu diante de Deus, eu confio, né? Eu falo isso para ele. Então Deus me direcionou, o salmista ele tinha essa confiança. Então eu creio que nós podemos aprender. Nós vamos abrir nossa Bíblia aqui, eu te convido no Salmo 73, no versículo 26, né? A gente já vai ver aqui, né, o salmista já direcionando para Deus, aonde que estava a esperança, aonde que estava a confiança dele. Então, o tema da nossa mensagem é confiança, nessa quinta-feira viva, confiança, né? Que você venha aprender a confiar, que eu venha aprender a confiar, né? Mesmo as situações que nós estamos vivendo, né? Mas que nós devemos confiar. E o salmista aqui no versículo 26 do capítulo 73, né? Aqui na minha versão diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então, o que o salmista, ele deixa claro, né, que a carne dele, o coração dele desfalece, mas Deus é a fortaleza do coração dele, né? Algumas versões dizem assim, a minha carne e o meu coração poderão fraquejar. Então, aqui, nós vemos aqui que o salmista, ele tem as suas fraquezas, ele tem as suas limitações, né, há muitos anos atrás isso aqui foi escrito. O salmista, ele já está falando isso para Deus, ó, o meu coração, ele desfalece, né? Mas Deus é a minha fortaleza. E hoje não é diferente, né? Nós também temos essa fraqueza, essa limitação, nós temos as nossas necessidades, né? E nesse momento, né, o mundo está triste, né? As pessoas estão tristes, as pessoas estão indecisas, as pessoas estão sem confiança, né? O mundo está chocado, o mundo está abalado por essa situação que o mundo está passando, que as pessoas estão passando, né? Muita dúvida, muita incerteza. E o salmista aqui fala claro que naquela época também ele tinha essa fragilidade. Então essa fragilidade, essa fraqueza, ela sempre esteve presente na vida do homem, né? Justamente por causa do pecado. Mas aqui o salmista deixa claro que ele busca a resposta para essa limitação e para essa fraqueza. Então, quando nós lemos aqui esse salmo, né, e muitos outros salmos, nós vamos ler outros aqui, a gente vê que nesse contexto, né, de esperança, que nesse contexto de confiar, a gente vê que mesmo as situações de fraqueza que às vezes os salmistas estavam vivendo, o próprio rei Davi que escreveu, né, a grande maioria dos salmos, a gente vê que mesmo em situações que ele estava limitado, ele expressava a adoração dele, né? Ele expressava o louvor, ele expressava um cântico, ele expressava uma alegria, né? Ele expressava uma plena confiança no juízo de Deus em todas as situações. Então eu vejo que o Salmo nos ensina nessa confiança que independente das situações, né, Deus está no controle. Deus, ele é o justo juiz. E o Salmo, ele apresenta isso para nós, né, um cântico, ele apresenta um louvor. E a tradição até fala que no segundo templo ali, construído pelo rei Herodes, ali no templo, os salmos era louvor, né? Era hinos de cântico ali no momento ali de culto e de adoração. Então o salmo era um momento de alegria, de apresentar para Deus essa alegria e essa confiança. E hoje não é diferente, né? Mesmo as situações a gente tem que apresentar o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso cântico, porque
a nossa confiança, ela está em Deus. É o que ele está dizendo aqui, né, nesse versículo que nós lemos, né? Aqui na parte B, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Né? E se a gente for ler esse contexto desse salmo aqui, a gente vê que o salmista aqui começa a olhar até a prosperidade daquele que não era fiel, daquele que não era judeu, né? Daquele que era ímpio, mas ele volta para Deus, ele fala, não, a minha porção é o que Deus tem, a minha confiança está em Deus. E voltando aqui para o Salmo 28, né, dentro desse contexto da gente confiar, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, no Salmo 28, no Salmo 28, no versículo 7, diz assim, ó, aí está diferente, a minha Bíblia eu voltei lá para o livro de Jó, mas não é Jó não, é Salmo. (28) 28, versículo 7, diz assim, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido, o meu coração salta de alegria, com o meu canto o louvarei. Então aqui a gente consegue perceber que o salmo realmente era o hino de cântico ali, né, na sinagoga, ali no templo, porque a esperança do povo estava no Senhor. Então o Senhor é a minha força, né, e nele eu apresento o meu cântico, e nele confiou o meu coração. Então que a gente vem ter essa confiança, irmão. Eu não sei a situação que você está, a necessidade que você está, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho as minhas preocupações, as minhas limitações, que não são poucas, nós somos seres humanos, né? Isso é normal, a gente tem que levantar para trabalhar, a gente acorda, a gente chega tarde, cansado, a gente quer dormir, quer descansar, isso é normal, isso é do ser humano, isso não é fora do normal, isso é do homem, mas Deus deixa claro onde nós temos que buscar a resposta para nós, aonde que a gente tem que buscar essa provisão, e o salmista que mostra, né? Aqui esse Salmo 28 é até um salmo de Davi, né? O Senhor é a minha força, o meu escudo, então que mostra para ele que ele precisava de força. O escudo mostra que Davi precisava de proteção. E só que ele fala que Deus confiou, que ele confiou o coração dele em Deus. Então, às vezes, aquele escudo não estava protegendo muito, mas ele buscava o escudo e ele despertava o coração dele para ser socorrido, e o coração dele saltava de alegria porque ele confiava, né? Mesmo não vendo a resposta naquele momento, mesmo não sendo aquilo que ele queria naquele momento, mas ele clamava ao Senhor, aonde ele buscava a resposta, ele buscava o consolo, ele buscava o cuidado para a vida dele, eu acredito aqui, para a família dele, para a casa dele, e para nós hoje, como eu já falei, não é diferente. Nós precisamos disso, meu irmão, né? Como eu bem falei, as coisas estão incertas no mundo, né? As coisas estão duvidosas, né? Tanta restrição, né? Tanto não pode, tanto cuidado. Então, se a gente não buscar isso para as nossas vidas, a gente não consegue superar, a gente não consegue buscar uma resposta, a gente perde o discernimento, a gente perde a direção, né? Perde tudo aquilo que Deus já começou, mas Deus quer levar avante, né? Aquilo que Ele começou, Ele é fiel para terminar a boa obra sobre as nossas vidas. Então, né, apresenta diante do Senhor o nosso cântico, né? Apresenta o nosso Senhor, o nosso louvor. Então, os salmos, né, esses salmos que nós vemos aqui é salmos de cântico, de alegria, de esperança. Então, que o seu coração venha estar repleto de salmo na sua oração, na sua adoração, né? Que Deus venha despertar, você derramar na presença do Senhor e apresentar diante dele a sua confiança que você tem diante dele, mesmo as situações que talvez venham adversas ou que esteja passando. Então, isso aqui é para a gente aprender, né? O salmista ele despertou para isso e deixou escrito aqui, porque aquilo que ele passou, nós também podemos passar, não é diferente. Mas aqui ele mostra claro, né? Ele tinha certeza daquilo que Deus é. Foi como eu falei, né? Os princípios, os fundamentos de Deus deixa claro que a gente tem que confiar. Mas aqui o salmista ensina para nós a maneira que eu apresento essa confiança diante do Senhor,
o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha força. Eu não tenho outro bem além de ti. E outro salmo conhecido, né, no Salmo 23, né, todos nós conhecemos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí deixa claro mais uma confiança, né? A confiança não está na força do braço, não está no governo, né? Não está na própria resposta do homem, mas o Senhor, Ele é o justo juiz em toda e qualquer situação que a gente venha passar, né? Toda e qualquer situação humana. Isso tem que estar no nosso coração. O Senhor é o meu pastor, é nele que eu confio. Né? Então nós vemos aqui, né, o salmista apresentando essa dependência, né, essa fragilidade, que nós não é diferente. Né? Tem momentos que a gente fica triste, tem momentos que a gente chora, tem momentos talvez que você quer ficar isolado, que você é separado, talvez tem momentos que você não confia, que você está desconfiado, que você acha que as coisas não estão dando certo, né? Então o salmista deixa claro que com ele não era diferente, né? O homem, ele é esse ser dependente, né? Ele busca por resultado, né? Ele busca uma solução, ele quer resolver os problemas, né? Comigo não é diferente, nós queremos resolver os nossos problemas, só que Deus nos ensina, né, a maneira que a gente busca esse anseio para as nossas vidas. Como que a gente busca? Então, aqui que está o despertar para nós, que o salmista nos ensina. Então, quando as coisas estão meio duvidosas, que as coisas não estão dando certo, como que eu busco essa solução? Eu busco resolver na força do meu braço? Ou eu busco naquilo que o homem pode fazer? Né? Embora a ciência, a filosofia tem seus pontos positivos, né? A psicologia, muito interessante, né? Acrescenta sim, mas não é a solução final. A solução final, ela vem da direção e ela vem da resposta de Deus. É isso que a palavra está nos ensinando. Estamos aqui compartilhando a palavra. Talvez quando nós buscamos resultados na força do homem, talvez venha aquela resposta momentânea, mas a verdadeira resolução vem naquilo que Deus é para nós. Por isso que estamos aqui compartilhando, né, o que o salmista buscou. Porque talvez o que o salmista estava buscando, esse escudo, né, de que eu preciso de um Senhor, eu preciso de um verdadeiro general, eu preciso do Senhor dos exércitos na minha vida, o salmista está ensinando para nós aonde que tem que confiar no nosso coração, aonde que tem que alegrar o meu coração. E isso tem que ser naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para você. Porque todos nós sabemos, né, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, dentro dessa confiança, né, da gente despertar, reconhecer que a gente está vivo, mas como ser humano, como pessoas frágeis, né, pessoas dependentes, Deus deixa para nós aonde que a gente tem que despertar. Mas Ele também quer ouvir de nós aonde que eu sou despertado, em quem eu devo confiar. E o salmista aqui deixa claro, né? O rei Davi foi um dos maiores escritores do Salmo. Ele é o meu pastor, ele é o meu escudo. Então, as direções, né? As promessas, né? As respostas de Deus para a vida aqui, para o salmista, elas vinham de Deus. E para nós não pode ser diferente. Senão nós vamos cansar, nós vamos continuar tristes, nós vamos continuar sem resposta, nós vamos ter momentos altos e momentos baixos. Mas quando a gente caminha na confiança no Senhor, a gente mantém o equilíbrio, a gente mantém aquela constância de que nós sabemos verdadeiramente de onde vem a provisão para as nossas vidas, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe daquilo que nós necessitamos, Deus sabe daquilo que nós precisamos. Deus sabe, né, que nós não conseguimos. E lá em Mateus, quando Jesus está pregando ali no monte, quando ele está pregando ali, né, nas bem-aventuranças, ali no Mateus capítulo 6, Jesus fala, né, todo aquele sermão, todo aquele ensinamento profundo ali, né, ensinando aquele povo, ensinando os discípulos. Ele fala ali também que, né, ao homem, né, que
quem pode acrescentar um côvado à sua vida, ou quem pode acrescentar 1 hora? Então, nós somos dependentes, nós não podemos fazer nada. Na verdade, eu creio que nós crescemos, aquilo que o salmista nos ensina, o que nós crescemos é da misericórdia e da graça do Senhor. Esse é um fundamento que tem que estar fundamentado no nosso coração. Que o nosso acordar, que o nosso dormir, a nossa vida, o nosso respirar, tudo está de acordo com essa graça e com a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Então o salmista deixa claro que nessa fragilidade, que nessa dependência, que nós não podemos acrescentar nada na nossa vida. Tudo vem de Deus. Até os fios dos nossos cabelos estão contados. Então, diante dessa fragilidade que nós precisamos, Deus deixa claro essa confiança, né, de que me mantém vivo, essa chama viva, de manter meus sonhos, de manter os meus projetos, de manter minha vida, né, na presença, na alegria do Senhor, né, de manter essa esperança viva, né, nos nossos corações. Em primeiro lugar é o Senhor. É o que Jesus também fala ali no capítulo 6, buscai primeiro o teu reino, que as outras coisas serão acrescentadas, porque Ele sabe que nós precisamos. E nós precisamos realmente, né? Porque nós somos os seres humanos, nós somos dependentes, sim. Então Jesus, ele também cita Salmo, né? Nós falamos aqui do salmista, né, de Davi, clamamos ao Senhor, colocando diante do Senhor a esperança dele. Quem que é o pastor, quem que é a proteção, quem que é o escudo, né? A certeza da onde vinha a resposta, da onde que vinha a vitória para a vida dele, né? E com Jesus, né? E Jesus é a resposta de tudo isso, porque quando o salmista clamava ao Senhor, ele estava clamando daquele que estava por vir, que é a presença de Deus vivo, que foi manifesto na vida de Jesus, né? E Jesus também, ele cita Salmos, né? Nós sabemos que naquele momento ali que Jesus foi entregue, naquela crucificação, nós vemos ali que Jesus também cita o livro de Salmos. E eu entendo ali que Jesus, ele cita Salmos, né, como proféticos, né, de uma profecia, mas também como o exemplo para nós da nossa necessidade. Porque naquele momento que Jesus estava sendo crucificado ali como um homem, né? Ele era a presença manifesta de Deus, mas naquele momento ali Jesus, ele passou tudo aquilo como um homem, para mostrar para nós, né, que é possível, que Ele é a nossa esperança, né, e é a nossa confiança. E é essa confiança que o salmista nos ensina, né, da consumação de tudo aquilo que está escrito, onde a consumação de tudo se resume em Jesus, né? E Jesus cita esse salmo, né, como eu falei, né, ele cita como um fundamento profético da profecia, mas ele cita também, eu vejo ali dessa necessidade, da mesma necessidade que o salmista tinha, dessa mesma necessidade que nós também temos, de ter uma resposta, de ter um cuidado, de ter uma esperança, de ter um refrigério, né, de ter um consolo, de ter um abraço, né, de ter um zelo e de ter um cuidado. Porque nós queremos ser cuidados e Deus deixa claro que é Ele que quer cuidar das nossas vidas. Então nós sabemos que Jesus, na crucificação ali, né, antes de Jesus ali, né, terminar de consumar ali a sua morte, Jesus, ele cita o Salmo 22, né, e ele cita ali no capítulo 27 de Mateus, ele cita: Deus meu, por que me desamparaste? Quer ver? Volta a sua Bíblia aí, nós lemos o Salmo 28, volta um pouquinho para o Salmo 22, no Salmo 22, no versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste?
Jesus ele cita o mesmo salmo que o salmista tinha declarado, né, alguns anos atrás, de que o salmista aqui ele demonstra fragilidade. E Jesus ali como homem naquele momento também, ele sentiu essa fraqueza, né? Ele sentiu aquele anseio de Deus para a vida dele. Então é a necessidade nossa, né? Eu como homem, você como mulher, essa necessidade, né? De Deus meu. Mas Deus não desampara, todos nós sabemos, Deus é fiel. Então, o que nós estamos compartilhando aqui, que Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que prometeu. Mas eu tenho falado isso para Ele. Jesus aqui falou, Deus meu, e nós sabemos que Deus não desamparou Jesus, mesmo pelo contrário. Jesus hoje está sentado na glória, no trono, né? No trono do poder de Deus, e tudo está sujeito à autoridade do Senhor Jesus. Que Ele mesmo fala, eu e o Pai, nós somos um. Então não foi desamparado. Então eu creio que o salmista aqui também não foi desamparado. Assim como a minha vida, a sua vida também não vai ser desamparada, porque Deus sabe daquilo que nós precisamos. Mas o que Ele quer, que o nosso coração esteja cheio dessa confiança. O Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha confiança, Ele é a minha alegria. Mesmo a qualquer situação que estejamos vivendo, Ele é a minha porção, Ele é o motivo do meu cântico. O Senhor é a minha fortaleza. Essa confiança que o salmista sempre teve. Essa confiança que Deus quer passar para nós. O Senhor é o meu escudo. Agora nos Salmos, avança mais um pouquinho, Salmo 31, no versículo 5. 31 no versículo 5. Olha o que está dizendo aqui na parte A. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Nós sabemos que as últimas palavras de Jesus ali também na cruz, Ele falou, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Então Jesus entregou tudo nas mãos do Senhor. E todos nós sabemos o que aconteceu. Jesus ressuscitou, Jesus está centrado no trono de Deus, isso tudo está sujeito à sua autoridade. Então é isso que Jesus está ensinando para nós. Era isso que o salmista, como homem, como pessoa fraca, frágil, que nós somos, dependente, na tua presença eu entrego o meu espírito. O espírito aqui está com letra minúscula, eu entendo que está falando de vida. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Então esse é o ensino para nós hoje, nessa quinta-feira. Entrega a sua vida para o Senhor. Entrega a sua família para o Senhor. Tudo que você está passando, entrega para o Senhor com motivo de alegria, com motivo de louvor, de cântico, com motivo de salmo mesmo. Entrega a sua vida, a sua oração, como se você estivesse prestando ao Senhor, como se você estivesse redigindo o seu próprio salmo para Ele. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. E eu aprendi que quando eu coloco no Senhor a minha confiança, a resposta do Senhor, a direção do Senhor, ela vem para a minha vida, ela vem para a minha casa, ela vem para o meu lar, ela vem me cobrir, ela vem trazer a resposta, ela vem trazer o discernimento e a sabedoria, ela vem trazer a direção e a decisão que eu tenho que tomar em toda e qualquer situação que eu estou sujeito, porque nós somos homens e nós somos sim dependentes. Mas essa confiança, ela tem que estar fundamentada naquilo que é a palavra de Deus. O que nós estamos partilhando aqui é a palavra de Deus. Que essa confiança, essa certeza de que nós estamos vivos, mas nós estamos alegres, porque a nossa esperança realmente está em Deus, está na palavra de Deus. Então nós aprendemos aqui que essa esperança profética do salmista, ela se cumpre em Jesus. Então nós vemos aqui Jesus citando o salmo que realmente ele estava cumprindo, mostrando para nós daquilo que o homem precisa, daquilo que o Filho de Deus precisa, daquilo que o servo de Deus precisa, daquilo que o cristão precisa, né? Ele mostra para nós, né, de que essa esperança profética, ela tudo se consume em Jesus. Por isso que antes de Jesus de cumprir tudo aquilo que estava prometido, para que ele se cumprisse,
Jesus, ele diz ali naquela cruz, nos seus últimos suspiros, de que está consumado, né? Tudo se cumpriu que estava a respeito de Jesus, que é o Salvador do homem, é o caminho da salvação e de esperança para a criação de Deus. A única esperança do homem, da humanidade, ela está consumada em Jesus. Jesus é a nossa confiança. Se você tem buscado em outro local, se você tem buscado em outra direção a resposta para a sua vida, talvez pode ser algo momentâneo, pode até te suprir, mas o que realmente vai alimentar seu coração, que vai trazer alegria, é quando nós esperamos naquele que realmente é o autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus. E essa resposta, quando ela entra no seu coração, você realmente se sente confortado, você realmente se sente confiante de que Deus é o único que tem a resposta e essa certeza de vida. Então, alegre o seu coração. Se você já tem isso no seu coração, se alegra, porque realmente essa é a nossa confiança. Mas se talvez essa confiança está pouca, mas que você venha despertar, porque realmente Jesus é a consumação de todas as coisas. Então, aquele clamor dos profetas, aquele clamor do salmista, aquele clamor de cada homem e mulher de Deus, da palavra de Deus, todo esse clamor, essa esperança se consumou em Jesus. Jesus é o caminho, né? As nossas ministrações aqui também de domingo, que está sendo além do véu. Então, além do véu, né? Realmente, além do véu, o véu foi rasgado, porque a nossa confiança está diante dele. Então, Jesus é a consumação de todas as coisas. Então, nós aprendemos aqui que quando o salmista buscava, ele estava buscando realmente nessa esperança futura, né? Que muitas coisas que nós lemos aqui de todo o livro de Salmos, né? Muitas coisas que a gente até fica percebendo, será que a pessoa realmente ele estava passando, mas é porque ele estava esperançoso. E eu creio que realmente ele estava passando naquela situação, de fragilidade e de dependência. E Jesus, ele traz essa resposta final para todos nós, né? E eu queria te convidar para a gente abrir mais um versículo, já para a gente já caminhar para o final dessa ministração. Eu queria te convidar para você abrir no livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, no versículo 44. No versículo 44, olha o que Jesus fala, né? E Jesus lhe disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então aqui Jesus já havia sido ressuscitado, né? Jesus aqui já estava, né? Ele já tinha ressuscitado. Jesus aqui já estava na glória, né? E ele diz que toda palavra fala de mim, né? Que se cumprisse tudo aquilo que estava escrito a meu respeito, né? A lei, os profetas, e ele fala os salmos, né? E nós sabemos que salmos são salmos de cânticos, salmos de adoração, né? Salmos de louvor, que os salmos são salmos de clamor, de necessidade. Então eu entendo que Jesus está falando aqui que ele diz para a gente confiar nele, né? Confiar nos mandamentos dele, na lei e nos profetas. Confia nos mandamentos, porque tudo fala de mim, a lei, os fundamentos, né? Os profetas, a direção que os profetas deu, e o salmo, a nossa alegria, o nosso cântico, tudo
tudo fala de mim. Então ele fala para mim, para você, que a nossa confiança, né, tem que estar nos seus princípios, tem que estar na palavra dele, né, e ele traz essa confiança para nós, né, e o nosso salmo é o nosso cântico, é a nossa oração. Então, o que Jesus está falando é que todos os salmos, todo aquele clamor do salmista, né, da vitória, do inimigo, de manter de pé, do escudo, de esperança, ele está falando que aquela esperança do salmista, aquele clamor, estava falando dele. Tudo foi direcionado para se consumar em Jesus. Então, Jesus, ele quer nos ouvir. O salmista apresentava isso para Deus, né? E se a gente, né, que quando você for ler Salmo agora, você começa a ler Salmo de uma forma diferente, né? Quando você lê qualquer livro de Salmo que você lê agora, que você vem aprender a ler nesse discernimento que os Salmos falam de Jesus. Então, quando o salmista está clamando, ele está clamando ao Jesus. E aqui está falando que Deus deixou essa palavra porque Deus estava ouvindo, por isso que ele deixou escrito. Então, quando o salmista clamava, tudo foi escrito porque Deus ouviu e direcionou para que fosse escrito, para que eu e você aprendesse aonde colocar o nosso cântico, aonde colocar o nosso clamor e a nossa confiança. E o salmista aqui, ele falava: Senhor, eu estou em perigo, eu estou em situações adversas, eu estou dependente, eu preciso de uma provisão, eu preciso de uma resposta. E Jesus deixa claro aqui, falando no livro de Lucas, que a lei, os profetas e os salmos falaram de mim. Então Jesus, ele quer nos ouvir, né? Mas com essa confiança, essa confiança no nosso coração. Ele quer nos ouvir com essa dependência diante dele, para que ele, na sua misericórdia e na sua graça, nos ouve. Que nós vemos que o salmista tudo buscava, né, que ele confiava grandemente na misericórdia do Senhor, que Deus, ele é misericordioso, ele é fiel, ele é maravilhoso, ele é infinito na sua misericórdia. Era essa esperança do salmista, era a esperança da graça e da misericórdia, que nós somos dependentes, mas tudo na nossa vida, ela conclui, ela se consuma, porque Deus é gracioso, que nós não merecemos, mas tudo se constrói na nossa vida por causa desse amor de Deus para as nossas vidas. Então nós vemos aqui que Jesus nos ensina de uma forma profética, de uma forma humana: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus nos desamparou, nós sabemos aonde foi direcionado isso. E nesse versículo que nós lemos aqui do livro de Lucas, capítulo 44, que Jesus fala que tudo falou de mim. Então nós vemos que a resposta de Deus, ela veio, a palavra de Deus se cumpriu, a promessa de Deus está se cumprindo a cada dia. Então que essa sua dependência, né, que essa sua vida diante de Deus, a cada dia Deus vem construir a história na sua vida, que a cada dia Deus vem direcionar na sua vida, que a cada dia Deus continua traçando, né, escrevendo a sua história como filho, como servo do Senhor, nessa confiança de que você está levantado, você não está caído, você está de pé, porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus está sobre a sua vida. Então, que o Espírito Santo te conduza, né? E você venha apresentar a cada dia diante de Deus, né, o seu louvor, independente da situação, mas que o Espírito Santo, ele conduz o seu coração, conduz a sua vida a colocar diante de Deus essa confiança, né? Colocar o seu louvor, o seu cântico, colocar a sua alegria, colocar a sua vida, colocar o seu clamor ou a sua angústia, mas coloca diante dele. Ele é o único que pode trazer o refrigério. Que naquele salmo que nós lemos, o primeiro versículo aqui do Salmo 73, a gente vê que o salmista ali, ele começou a olhar até a vida que o ímpio estava levando, ele começou até a achar que o ímpio prosperava e ele não. Mas quando ele despertou na direção do Espírito Santo, ele viu de que o verdadeiro escudo para a vida dele
a verdadeira resposta para a vida dele vem de Deus na vida dele. Então, que essa palavra, né, ela vem encher o seu coração, assim como encheu o meu. E eu aprendi mais de que o nosso clamor, a nossa oração, quando nós colocamos diante de Deus, na certeza da nossa confiança, Ele é fiel, mas Ele quer ouvir de nós, né? Ele quer traçar as nossas vidas, Ele quer direcionar as nossas vidas, Ele quer escrever uma nova história nas nossas vidas, que nós sabemos que nós precisamos dEle. Deus é Deus, Deus sem nós continua sendo Deus. Isso não é chavão, mas nós sem Deus nós não somos nada. Por isso que os discípulos falaram para Jesus, nós não temos lugar para onde ir. Para onde iremos? Só tu tens a palavra de Deus. Só tu tens as palavras da graça. Só tu tens as palavras da verdade. Então nós não temos outro bem além de ti. E quem fala isso, nós não tem outro bem além de ti, foi o salmista, não lembro se foi Davi. Mas ele fala no Salmo de que eu não tenho outro bem além de ti. Então, que o Espírito Santo te conduza a você traçar o salmo da sua vida, né? Porque o salmista, ele falava aquilo que ele estava passando. Então, fala para Deus aquilo que você está passando. Coloca a sua confiança, mas esteja vivo, esteja ativo, não se abala, né? 1000 à minha direita, 10.000 à minha direita, mas não se abala, que a sua confiança, não só nessa quinta viva, mas que todos os dias você venha estar vivo e alegre, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, meu irmão? Quinta viva, todos os dias vivo, né? A sua confiança, que você apresente o seu clamor, o seu cântico, mesmo que esteja tudo, né, abalado, mas coloca um louvor, coloca uma adoração e coloca a sua vida, né, de bruça na presença de Deus, bota o seu joelho diante dele, coloca o seu clamor, o seu choro, que pode demorar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Isso é palavra de Deus, isso é palavra de vida e de verdade para as nossas vidas. Nós não temos um outro caminho. Jesus é o único caminho de vida, de alegria para a sua casa, para a sua família. Amém, irmão? Então que vocês venham ter uma boa noite, um bom descanso, que o Senhor esteja com você. Vamos fazer mais uma oração e que o Espírito Santo continue conduzindo a sua vida, que no momento oportuno você venha estar presente junto com os irmãos aqui. Nós ainda não estamos abraçando, mas ainda tem alguns irmãos aqui que aproveitar alguns momentos, mas amém. Fique em paz, vamos fazer mais oração, vamos entregar esse culto, essa palavra para mim e para você, que Deus venha rechear com a tua presença e que o teu Espírito Santo, que é o que nos traz essa esperança e essa chama de Deus em nós. Pai, te entregamos a Deus, em nome do Senhor Jesus, esse culto online, essa palavra, meu, que o Senhor venha, meu Pai, de encontro a cada vida, meu Pai, que esteja acessando, que esteja ouvindo, que esteja, meu Pai, diante dessa palavra, dessa ministração, desse partilhar. Estamos aqui te glorificando, anunciando e falando que Tu és a única resposta para nossas vidas. Tu és a nossa alegria, a nossa confiança em Ti, meu Pai. Temos esperança e temos alegria. O Senhor sabe, meu Pai, das nossas necessidades, o Senhor sabe da nossa dependência, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Então vem de encontro, meu Pai, a minha vida, minha família, o meu lar, a minha casa, e vem de encontro, meu Pai, em cada lar, em cada casa, meu Pai, que esteja ouvindo essa palavra, mas que vem do Senhor, meu Pai, uma resposta sobrenatural, maravilhosa e poderosa, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém?